Olá, sou Janine da Cal Ecológicos e hoje eu vou responder como eu estou. Tem algumas pessoas perguntando como eu tô, porque sabem que eu tô morando agora na Áustria, na Europa. Bom, a Áustria está ao lado da Itália, que nesse momento é o país com a maior crise em relação ao coronavírus. Até hoje, dia 19 de março, quinta-feira, são 36 mil casos. E a Áustria também está do lado da Alemanha, que nesse momento tem 13 mil casos. E tanto a Itália quanto a Alemanha eles demoraram um pouco para tomar alguma atitude mais preventiva. Aqui na Áustria a gente está com 1.800 casos e eu tenho percebido que a Áustria tem sido mais preventiva nesse caso. Eu faço aulas de alemão de segunda a quinta, essas aulas são canceladas, desde o maternal até universidade, tudo está cancelado por um mês. Que eles têm férias de Páscoa, que são cerca de 10 dias de férias, então eles já emendaram com as férias de Páscoa, então é um mês sem aulas. E o que está funcionando aqui é supermercado, banco, farmácia, posto de gasolina, e-commerces continuam funcionando, porque o transporte e os correios continuam funcionando normalmente. E transporte público também funciona, mas o transporte público tem algumas características aqui que são completamente diferentes do Brasil, que aqui é só o motorista e ele fica protegido por uma área de vidro, então ele não entraria em contato com o vírus se alguém passasse o vírus, né? Enfim. E também tem muito poucas pessoas usando transporte público, porque o governo está orientando para as pessoas ficarem em casa, para saírem só se for para uma caminhada em lugares que, por exemplo, um bosque onde não vai encontrar outras pessoas, e parques não. Então a gente está em casa e fazendo coisas em casa. E é muito importante também nesse momento perceber que as pessoas aqui estão serenas, não estão nem em pânico e nem desleixadas, tipo, isso não vai dar nada, não tem problema. Então tá todo mundo seguindo essas orientações preventivas. E o que a gente percebeu, por exemplo, no supermercado, a gente está fazendo compra mais ou menos uma vez por semana e continua tendo tudo no supermercado normalmente. Uma das primeiras vezes que a gente foi no supermercado, depois que iniciou a quarentena, não tinham alguns itens, mas nada grave. Eu acho que aquelas pessoas que têm mais medo, elas têm o ímpeto de fazer um estoque maior, mas depois que elas fizeram o estoque não faz mais sentido elas comprarem além disso, então estabiliza esse estoque nos supermercados. Bom, estando nós em quarentena, a gente começa a ver que os números de casos de infectados continuam crescendo e isso pode dar a impressão que a quarentena não está funcionando, mas não é isso. O que acontece é que para que apareçam os primeiros sintomas e, portanto, as pessoas busquem fazer o teste, pode demorar 5, 10 até 15 dias. Então a quarentena serve para que as pessoas fiquem quietinhas nos seus lugares sem contaminar as outras e os sintomas venham à tona. Então o caso é de que a quarentena deveria ter começado ainda antes para que não fossem tantos os casos multiplicados. Então é como se fosse uma curva. Em cerca de 2/3 da população, as pesquisas estão mostrando, vão pegar o vírus em algum momento. Então, se todo mundo pegar, esses 2/3 da população pegar o vírus ao mesmo tempo, a curva vai ser muito rápida e o sistema de saúde não vai dar conta de cuidar dessas pessoas com sintomas mais graves que demandam aparelhos para respirar. Então, a quantidade de aparelhos para ajudar na respiração, tanto na Europa quanto no Brasil, não são muitos. Só que se muita gente precisar desses equipamentos, muitas pessoas vão morrer, não porque elas não teriam como se curar, mas porque elas não estão tendo acesso aos meios de cura. E isso não interfere só em quem tem coronavírus. Por exemplo, se uma pessoa tiver um derrame que não tem nada a ver com coronavírus, se o sistema público de saúde, enfim, o sistema privado também, estiver superlotado pelo coronavírus, essa pessoa também não vai poder ser atendida. Se alguém que não tem nada a ver com um grupo de risco quebrar uma perna, o sistema vai estar sobrecarregado e talvez não consiga dar conta desse cuidado também. Então pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser uma pessoa super saudável e que ainda assim pode ser prejudicada pelo sistema estar totalmente ocupado pela demanda dos casos de coronavírus. Então o que a gente está tentando fazer, fazendo as quarentenas, é diminuir essa curva. Então essa curva de 2/3 da população, que não seja todos ao mesmo tempo, que todos sejam ao longo de um tempo mais longo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. E nesse tempo também dá mais tempo
para que quem pesquisa, quem está pesquisando remédios ou vacinas, descubra esses remédios e essas vacinas. Então é isso, por isso que é importante a gente ficar em casa e não entrar num extremo nem de pânico, tipo, a gente ficar em casa e nunca mais pode sair, nem para fazer compras e eu vou morrer e todo mundo vai morrer e é o fim do mundo. Não. E nenhum outro extremo, tipo, não dá nada, continua levando a tua vida, vai pra praia, vai pro parque, não dá nada. Não, nenhum dos extremos. Vamos conciliar os extremos, seguir as recomendações, ficando em casa, mas sem grandes preocupações. Depois tem coisas que vão acontecer, sei lá, questão financeira, muitas coisas, mas que, como é uma pandemia mundial, a gente vai ter que encontrar soluções todos juntos. Então, vamos em frente. Tem uma animação que a gente encontrou que é muito legal, que é do Washington Post, a gente vai colocar o link aqui na descrição, que mostra como se propaga o vírus em diferentes métodos de gestão dessa crise. Então ali fica bem claro que o processo de quarentena é super importante para que essa curva não seja tão rápida e alta e seja mais diluída ao longo do tempo. Então isso ajuda bastante a gente a entender. Que esse momento tem desafios? Sim, tem muitos desafios. O primeiro desafio é a gente estar com a gente mesmo, que a gente já não está mais acostumado, né? Ficar sozinho, sei lá, com menos atribuições. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de autoconhecimento. Então, se você já conhece alguma ferramenta de autoconhecimento com a qual você se identifique, seja a psicoterapia, seja o enneagrama, seja a astrologia, você pode estudar mais sobre essa ferramenta e com esse mapa ter mais orientação para se conhecer melhor. Com certeza tem muitos atendimentos online acontecendo que você pode aproveitar esse tempo para investir em se conhecer melhor e para conseguir conviver melhor consigo mesmo. E vai ter desafio também nas relações, porque às vezes um casal que os dois trabalham o dia inteiro e se veem rapidamente à noite e agora passam muito tempo juntos, também pode trazer desafios. Mas da mesma forma, o autoconhecimento e o conhecimento dos dois, mais diálogo e essas ferramentas podem ajudar bastante. Outra coisa, tipo, a gente aproveitar esse tempo também para entender melhor o mundo, o que está acontecendo no mundo. Porque no post que eu escrevi agora no final de 2019, dizendo como a gente pode melhorar o mundo em 2020, eu falei que a gente se politizar é um fator muito importante. Porque não só a política no Brasil, mas a política no mundo está indo de mal a pior, resumindo bem a ópera. Mas a gente entendendo melhor por que chegamos nesse ponto e o que a gente pode fazer nos ajuda muito para que quando a gente saia dessa quarentena, a gente saia com uma outra postura, com uma outra visão, e mesmo dentro da quarentena, porque a gente já pode começar a se articular nesse momento com outras pessoas e perguntar mais para outras pessoas. Acho que uma ótima dica é perguntar para aquele amigo que você vê que ele é mais politizado, o que eu posso ler, que material que tu me indica, perguntar uma opinião sobre algum assunto específico. E desse ponto surge um outro que é muito importante, a gente tecer e ao mesmo tempo nutrir as redes de solidariedade. Aquele amigo que faz tempo que você não conversa, vai lá, dá um oi pra ele, conversa, marca uma conversa com vídeo, traz assuntos, vê o que a pessoa tá vivendo nesse momento. Às vezes faz tanto tempo que a gente não conversa com essa pessoa, nem sabe mais o que ela tá vivendo. Às vezes uma pessoa que no passado a gente convivia todos os dias. Então uma grande oportunidade de reconectar com essas pessoas e restabelecer essa rede de solidariedade que é tão importante nesse momento, que está todo mundo apreensivo com o que vai ser em vários aspectos, né? Inclusive no aspecto financeiro para muitas pessoas. Então é uma oportunidade também de reconexão. E por último, as mães, né, que tem esse desafio também de convivência com os filhos, que às vezes a mãe vai para um lado, o filho vai para o outro, se encontram rapidinho à noite e agora convívio é super intenso. Então, descobrir coisas que dá para conversar juntos, que dá para ler juntos, que dá para brincar juntos. A gente tem essa ferramenta da internet que é uma fonte inesgotável de ideias do que a gente pode fazer. Então, voltar a cultivar o que eu digo que todos nós nascemos, que a gente nasce cientista, a gente nasce um pouco xamã
e a gente nasce também um pouco artista. Então, com as crianças que ainda estão em contato com o seu ser original, a gente consegue resgatar esse contato também com o nosso cientista interior, com o nosso artista interior e com o nosso xamã interior. Então, brincar com as crianças nos ajuda nesse caminho também. Bom, espero que tenham gostado dessas informações, dessas reflexões e que possa contribuir para esse seu momento aí, para esse nosso momento de quarentena, porque eu tô achando que a Mãe Natureza nos colocou de castigo no quartinho para pensar, porque a gente tem muito que pensar, porque os rumos que a gente tá, para os rumos que a gente tá indo não tá muito legal não. Então, até a próxima!